Olá, eu estou aqui de máscara devido à Covid-19, mas como estamos em um ambiente restrito, eu vou retirar a minha máscara e higienizar minhas mãos com álcool. Agora sim, vamos para a nossa aula? Eu sou a professora Paula e nós vamos estudar hoje as características do conto de fadas. Vocês conhecem já a característica própria do conto de fadas. Vocês sabem que ele começa com Era uma vez e termina com Feliz para sempre. E os contos de fadas, no início, há muitos anos atrás, ele era contado de adulto para adulto. Com o tempo, foi sendo readaptado e hoje ele tem essa característica própria de ser um gênero voltado para o público infantil. Para conhecermos um pouco mais sobre esse gênero, nós vamos hoje estudar os elementos constituintes e a estrutura composicional do conto de fadas. E qual é o conto? Cinderela. Para falar sobre os elementos constituintes, a professora vai explicar para vocês o que é isso. Os elementos constituintes trazem as características das personagens, do narrador, como o narrador vai contar o texto, o tempo que a história aconteceu e o espaço. Então vamos começar pelas personagens. Normalmente, nos contos de fadas, nós temos os príncipes, princesas, fadas, dragões, feiticeiros e bruxas. A personagem principal é aquela que sofre muito. Ela sofre, mas no final, ela sabe que vai ter um final feliz, né? Por exemplo, aqui nesse caso, a Cinderela. Ela passou por toda aquela problemática, aquele conflito causado pela madrasta e suas filhas, mas no final tudo acabou bem. E temos o vilão da história, aquele que executa a maldade fazendo a personagem principal, no caso aqui a Cinderela, sofrer muito. E quem é esse vilão da história? A madrasta da Cinderela. E também temos aquela personagem que vai ajudar a Cinderela a começar a resolver esse conflito na vida dela. E vai trazer um encantamento para o conto de fadas. Ela vai trazer a magia para começar a ajudar Cinderela a resolver o problema dela com a madrasta e as duas filhas. Então, que tempo que se passa esses contos de fada? Em que tempo se passou o conto da Cinderela? Num tempo que já se foi. E o conto, ele é num tempo indefinido. Por exemplo, Era uma vez. Não define há quantos anos atrás, mas nós sabemos que ele é no passado. Toda a narrativa elaborada pelo autor em relação ao narrador é tudo no passado. E o espaço que acontece? Normalmente em florestas, bosques, castelos, palácios e pequenos vilarejos. No caso da Cinderela, a história foi toda elaborada num pequeno vilarejo onde ela vivia com o papai delas e os animais amigos dela. E a história também se passa no palácio onde se encontra o príncipe encantado. E o narrador? É ele que conta todos os episódios do texto. Ele é um elemento primordial para trazer a vida e o significado para esse texto. É ele que vai fazer o texto brilhar ou
Então, ele é o contador da história. E agora, estrutura composicional. É a composição do texto. É como ele foi construído pelo autor do texto. Ele vai ter um começo, vai ter a problemática e vai ter o seu desfecho, que é o final feliz. Então, vamos começar pela situação inicial, o começo do texto. No começo do texto, a mamãe de Cinderela fica doente e morre. Mas, apesar de tudo isso, ela continua uma criança feliz, vivendo em paz com o pai dela e os seus amigos animaizinhos. Ela cresceu e se tornou uma bela moça. E o pai dela começou a pensar, Cinderela já é uma moça, e agora? Como que eu vou fazer para que ela se desenvolva e se transforme numa mulher com a educação adequada? Ela precisa de uma figura feminina para isso. Mas o conflito, o sofrimento da Cinderela começa exatamente quando o pai dela resolve se casar com uma mulher. Essa madrasta de Cinderela, ela era muito má. E junto com ela, ela ainda levou as duas filhas cruéis e invejosas. A jovem trabalhava de noite. Ela tinha que lavar, cozinhar, ela tinha que varrer a casa toda. Aconteceu que no castelo haveria um baile para que o príncipe escolhesse a sua esposa. As irmãs e a madrasta não deixaram Cinderela ir ao baile. Rasgaram o vestido dela, rebentaram o colar que a mamãe dela tinha deixado. Mas a bondosa moça chorou desesperada ao ver o seu vestido todo rasgado e o colar, que era de sua mãe, destruído. Apareceu a fada madrinha e ela queria começar a ajudar a Cinderela a resolver todo o sofrimento. A fada madrinha transformou uma abóbora numa linda carruagem e os animais amigos de Cinderela nos seus condutores. Cinderela foi ao baile com o lindo vestido que a fada madrinha havia dado a ela. Assim que o príncipe a viu, ele se apaixonou. Como a fada madrinha tinha alertado a Cinderela que à meia-noite a magia se acabava, ao ouvir o relógio bater meia-noite, Cinderela fugiu. Ao fugir, prendeu o sapatinho na escadaria do palácio. No outro dia, o príncipe usou o sapatinho para encontrar sua amada misteriosa. Ao chegar na casa de Cinderela, as moças, filhas da madrasta, experimentaram o sapatinho. Não serviu. A madrasta ficou desconfiada que aquela linda moça podia ser a Cinderela e a trancou no sótão. Cinderela ficou desesperada, ficou chorando muito. O comandante do reino ouviu Cinderela chorando e foi lá no sótão, libertou-a e convidou-a para experimentar o lindo sapatinho. Daí, nesse momento, quando o sapatinho serviu no pezinho de Cinderela, que começa o final da história, o seu desfecho. Ela e o príncipe se casaram, comemoraram um lindo baile no castelo e os dois viveram felizes para sempre. E assim termina a nossa aula de hoje.